O canal Falando por Miniaturas. E hoje estamos com um carro aí diferente do usual do canal, que são muscle cars. Esse é um Ford Fairlane 500 1958. Mas não se engane, esse carro definiu muita coisa, principalmente mecanicamente para a Ford nos anos posteriores. Portanto, é interessante falar um pouco sobre ele. Esse vídeo eu acredito que possa vir a ser um pouco mais longo do que a média, porque esse carro, ele, apesar de não ser o Ford mais querido entre os entusiastas, na verdade tem gente que não gosta desse carro. Ele definiu muita coisa, como eu disse, mecanicamente para Ford nos anos posteriores, e ele foi um divisor de águas assim em questões técnicas para Ford, que duraram até 1971, 72, muita coisa mesmo. Esse carro, ele representa uma transição muito grande da Ford aí, em termos técnicos, né? Foi um grande avanço da Ford. O Ford 1958, ele é um carro que para alguns é muito bem acertado, para outros é detestável. Esse carro veio depois da grande crise da Ford com o Edison, né, que foi um fiasco, né, um investimento ali milionário que não teve retorno, né, a Ford quase faliu por causa daquele carro. E o Fairlane 500 foi uma aposta grande da Ford, no quesito de que eles não podiam errar, né? Eles não podiam errar com o lançamento de outro carro fracassado, né? O Ford 1957 do ano anterior, que segurou a barra da Ford, ele vendeu super bem, era um carro que muitos dizem bonito. Eu particularmente não acho o Ford 57 bonito. Tive várias chances de ter a versão Skyline, mas eu não acho o Ford 57 bonito. Eu acho o 58 mais bonito que o 57. Eu acho o 59 horroroso. Eu não gosto muito dos carros da Ford dos anos 50, não gosto de todos. Gosto dos shoebox lá, 1948, 49, 50 também, mas eu acho que a Ford, ela, não sei, eu acho que ela tinha um desenho muito genérico em comparação com os Chevys, né? Que os Chevys, eles foram sucessos arrebatadores, né? Durante 1950 até 1967, 68, a GM só avançava. E a Ford deu umas tropeçadas aí no design. Mas eu acho esse carro mais bonito do que a média dos Ford dos anos 50, com exceção da traseira. Esse carro, ele foi muito baseado no Ford Thunderbird, que em 57, em 58 o Thunderbird ele passa a ser um carro de 4 lugares, com aquela pegada de luxo pessoal e aquela coisa. E a intenção deles era fazer um Thunderbird gigante, porque originalmente a ideia da Ford era só aprimorar um pouco os detalhes já existentes de design do Chevrolet, do Ford 57, né, do ano anterior. Inclusive eu vou estar até deixando umas fotos aí para vocês verem que o carro ele foi engordando conforme os meses foram passando, porque havia uma divergência muito grande ali no estudo de design do carro, né? Então, o resultado final foi esse. A base é a mesma de 57, porém é um carro que parece mais gordo, maior e com muito mais cromados, né? Faróis duplos, uma grade totalmente diferente. Alguns odeiam essa grade, outros amam essa grade. Eu acho essa grade super moderna para a época. Eu acho que é uma grade que aplicava até num carro, mas essa frente aplicava num carro moderno até hoje em dia, dadas as devidas mudanças. Mas eu acho esse carro super moderno, mas alguns não gostam. Então esse carro foi muito baseado, bebeu muito da fonte do Thunderbird, tanto na frente quanto na traseira.
Nessa traseira aqui, realmente, poderiam ter mudado o farol aqui, poderiam ter feito uma coisa mais decente aqui. Esse farol aqui, essa lanterninha, ela tá solta. Então, em algum momento ela pode cair no vídeo. Eu nunca colei, só encaixei. E essa é a questão aí de design aí dos Fords, né? Vendeu menos que em 57, mas não vendeu mal, né? Alguns falam que é mais bonito, outros falam que é mais feio, outros falam que 59 foi o ano que salvou a Ford. Mas pra mim, o 58, ele pra mim é o mais bonito, sim. É o que eu mais gosto. Né? E agora vamos falar aí um pouco do carro em si, das versões que ele tinha. Esse carro tinha uma infinidade de versões que eu vou falar aqui pra vocês. A série Fairlane era uma série, como qualquer carro americano dos anos 50, ele só tinha uma carroceria, né? Um chassi e uma carroceria. Não existia muito essa questão de diversificação de carroceria, de carroceria que eu digo é de modelos, né? Por exemplo, tem um carro compacto, igual eles tiveram, depois Mustang, tiveram Mustang, tiveram o Falcon, então era tudo em cima de uma mesma base, né? Então você tinha ali cinco séries, né? Você tinha o Fairlane, né? O Fairlane e o Custom, que estava ali nas posições mais básicas, mais baixas. Você tinha o Custom 300, você tinha o Fairlane 500 e você tinha as peruas. Eu vou estar deixando as imagens aí. Cada versão do carro tinha um estilo de friso diferente, né? Então, os Custom tinham um friso diferente, os Fairlane 500 tinham esse friso característico aqui que indicava que ele era o topo de linha, tudo era identificado ali nas frisagens. Dá para fazer um vídeo só falando dos frisos desses carros, eram cheios de cromo. Eu vou estar deixando as imagens aí, né? As perus, então, tinham umas três ou quatro variantes ali de lateral, lateral com madeira, com o estilo de friso do Custom 300, né? Então, eram carros que tinham muitas variações assim estéticas em cima de uma mesma base. E tinham as carrocerias quatro portas, as duas portas, você tinha duas portas Club Sedan, que eram carros com coluna, você tinha duas portas hardtop, e você também tinha a versão Skyline, que era a versão conversível, com aquele teto móvel, elétrico, que tinha os caras falam que ele tinha quase 30 relés ali de acionamento para fazer aquela movimentação futurística, né? Ele se guardava do porta-malas, aquela coisa toda. Eu particularmente acho é legal, é tecnológico, mas eu não sou muito chegado. É, e tinham aí eu falei acho que eu já falei de todas as carrocerias possíveis, né? Eu falei da Custom 500 também. Então acho que é mais ou menos por aí, pelo que eu consigo me lembrar. E agora vamos falar um pouco aí da miniatura. Antes de falar um pouco da miniatura em si, é legal falar um pouco desse carro em específico, porque essa miniatura foi baseada naquela versão Around the Road, né? Ou pelo mundo, né? Como eles falam, onde a Ford bateu muito na tecla de que era um carro que aguentava o tranco. Então ele foi teoricamente testado em vários lugares, no Oriente Médio, na Suíça, na Europa. Então a parte de divulgação desse carro era que ele era um pau para toda a obra, né? Isso foi bem legal aí, essa movimentação aí da Ford aí nessa questão da divulgação, né? Mostrando que era um carro que não esquentava, que tinha uma suspensão muito boa para a época, enfim, que ele era um carro avançado. Avançado, bonito e durável. E é basicamente isso aí, o contexto geral da Ford. Esse carro, agora falando um pouco da miniatura, é um Sunstar Platinum. Para mim, os Sunstar Platinum, no geral, eles são os... Cara, em termos de modelo de carro americano, não tem como bater de frente
em qualidade com Sunstar Platinum. Ah, mas os Acmes são bons, os GMP são bons, mas esse carro aqui, Highway 61 é bom, Lane é bom, mas a Sunstar Platinum ela faz uma média perfeita de tudo. O carro tem frisos cromados de verdade, tá? O chrome real é separado, é tudo muito bem feito. E é tudo muito proporcionado, tudo muito acertado. Você quase não vê Sunstar Platinum com problema de proporção, de acerto. Com carros hiper acertados. A depender do ângulo, do visual, se parece um carro de verdade. Você não vê defeito. É muito bom. Mas, em compensação, são miniaturas frágeis, que tem os frisos, muitos frisos frágeis. Alguns carros têm um problema do interior de melecar banco, não é o caso desse, o banco tá certinho, mas tem muitos Sunstar Platinum que meleca banco. Tem Sunstar que solta friso, cai friso, e tem Sunstar que cai roda, dependendo. Todos os meus Sunstars ficam escorados, né, na estante. Tem escora, tal, que eu deixo a roda suspensa para não ter problema de suspensão. Mas visualmente falando, é inegável que são os melhores aí do segmento. Se a Sunstar Platinum, a versão Platinum, série Platinum, tivesse feito muscle car, a gente já tá falando de alguns muscle cars aí bem caros hoje em dia. Mas falando aqui da miniatura em si, cromado, não tem como falar, são excelentes. Farol translúcido, perfeito, com as texturas maravilhosas. É um carro prazeroso de ver. Assim como os detalhes aqui do paralama. Cara, muita sensibilidade nas peças, muito esmero. Aqui tá essa entrada de ar falsa com o símbolo da Ford ali. Muito visível. Acredito até que aquilo seja um mini photoetch. Aqui o Firelane, ainda com as proteções. Lembrando que esse é um dos poucos carros que eu tirei zero da caixa. Então, muito do estado de conservação dele reflete na forma como eu cuido das minhas miniaturas. Como eu peguei esse carro zero, ele continua zero, claro, porque eu não interfiro muito neles. Eu só limpo e faço o básico. Essa grade, toda vazadinha, olha só. Ela é totalmente vazada. Uma peça ímpar, singular, maravilhosa. Com esse cromo, o cromo é muito bom. As setas. O carro é impecável, cara. É de babar. É maravilhoso. As calotas aqui escrito Ford. Um pneu de faixa branca. Esse para-brisa, né? Muito comum lá nos Estados Unidos naquela época, os para-brisas tipo bolha, meio envolventes assim, né? Foi febre entre os carros, os designers da época. O limpador aqui é móvel, tá? Levemente móvel. Tem Sunstar Platinum que tem mais mobilidade de limpador. É uma antena muito sensível, com suporte aqui perfeito, com pinturinha. Cara, não tem condições. É maravilhoso, cara. O friso aqui muito bem feito, né? Brilha, muito brilhoso. Não é o friso pintado da Raiwa 61. Desculpa aí, eu adoro a Raiwa 61. Tem seu espaço, mas não é igual, cara. Tem aqui um cromo maravilhoso, cara. Vou dar uma limpada nele aqui, ó. Olha como que brilha. Aqui você tem o quebra-sol com a simulação da borracha, tá? Carro muito novo, muito prazeroso de mostrar. Esse friso lateral maravilhoso aqui da série 500, ó como é que ele vai. Aqui o frisão Firelane 500, né, o emblemão. Esse teto maravilhoso com esses pequenos rebaixos em cima. Porra, tudo muito bem encaixado. Olha como é que esse carro ele é bonito de traseira, gente. Eu gosto muito do caimento do paralama que esses carros tinham nos anos 50. Todos eles, né? Chevy, Ford, Lincoln, todos eles tinham esse paralama com esse caimento. O carro não tem como falar que os anos 50 não foram a melhor fase dos carros norte-americanos, que foram. Ah, mas tinha muito cromo, era muito exagerado. Eu gosto de carros dos anos 50, eu acho que são os mais fantásticos, mais exagerados.
Eu gosto dessa questão de era espacial, né, as evoluções tecnológicas, muitas vezes até meio exageradas, assim, meio até, como a gente pode se dizer, não eram tão eficientes quanto pareciam, mas tinha design ali, tinha personalidade no negócio, tinha todo um contexto para ser legal. E esses carros, eles eram um reflexo disso ao máximo. Traseira aqui, as lentes aqui tem muita qualidade, tá? Esse carro aqui, ele tem como eu posso dizer, alguns probleminhas, que é o fato de que nem tudo vem perfeitamente colado. Então, como eu disse, essa lanterna pode cair. Eu só encaixei ela. Outro defeitinho aqui, ó, uma marquinhazinha de cola aqui, pá. O chinês meteu o dedão ali, mas tudo bem. Para-choque traseiro incrível, tá? Vou virar a roda aqui. Olha o desenho disso. Esse carro ele não tinha um rabo de peixe tão acentuado igual os GM, mas ele tinha esse caimento na traseira e aqui dos lados uma pequena abinha aqui, né? Tipo um papelzinho dobrado ali, assim, que era um rabo de peixe ali meio pequeno. E cara, olha o visual do carro, cara. Eu espero que vocês estejam gostando de ver tanto quanto eu estou gostando de mostrar. A Sunstar, ela era muito boa nesse quesito de rebaixo, de vinco. Olha esse vinco, como que a Sunstar fez isso aqui perfeitamente, cara. É uma coisa quase que imperceptível, dependendo do ângulo e das fotos, você não vê isso. Mas no vídeo eu acho que eu consigo mostrar a questão dos vincos, cara. Olha o vinco aqui. Muito bom, muito bom. Tem um vinco aqui nesse paralama traseiro que eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui por cima. Que no vídeo eu não sei se dá pra passar a impressão, mas visualmente aqui na miniatura é fantástico. Eu acho também que a questão das proporções de roda, de tamanho, tudo é muito certinho. A caixa de roda ela é perfeitinha. Cara, precisão de nível de auto arte, tá? Isso aqui é precisão de nível de auto arte. Você só encontra isso aqui em auto arte. Por isso que esses carros não eram tão valorizados, mas eles acabaram pegando muito valor. Eles acabaram se tornando carros valorizados, caros, caro de importar, mas cara, é muita precisão. Fala sério, olha isso aqui. Muito certinho. Os traseiros ali também, ó, o paralama traseiro ali muito certinho, não é aquela carroceria grossa com aqueles amac de dar três dedos assim pra dentro ali, sabe? Fica aquela barrona grossa, bem fininho. Vinco de porta, tá, ok. Aqui a gente tem um vinco maior aqui, bem grande. E esse aí é um pequeno defeito aí dos Sunstados. Nem todos vêm com aquele alinhamento. Mas, cara, passa, viu? No geral, passa pela qualidade aí do modelo em si. Pintura muito boa, quase nada de porosidade. Tem um pontinho de nada aqui, ó. Esse pontinho aqui, das pintinhas aqui. Desde que eu tirei da caixa, lembrando que eu tirei ele zerinho, encerei, mantém silica gel e tem sido um carro muito bom. E eu acho que foi lançado em 2017, então eu ainda estou liberando os 10 anos. Mas o grosso é isso, né? Acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer sobre o comentário da miniatura em si, externamente falando. Beleza? Uma outra coisa que vale a pena comentar é o tanto de opcional que esse carro tinha. Eu acabei esquecendo de falar que esse carro poderia vir. Vou estar deixando foto de catálogo e mostrando ao mesmo tempo onde poderia estar na miniatura. Esse carro poderia vir com fender skirt. Esse carro poderia vir com kit continental atrás. Poderia vir com antena. Poderia vir com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, banco elétrico. Vou estar deixando aí na tela aí para vocês verem. Agora eu vou estar falando um pouco aí do motor dele, da interior e etc, etc. A motorização desse carro aqui é muito interessante.
É onde eu falo, agora é a hora que o vídeo vai ficar mais longo aqui, que vai ter muita falação. A primeira coisa que tu vê quando você abre esse capô, essa panela de filtro de ar gigantesca é uma característica dos Fords, de ter esses panelão, filtrão gigantesco. Os Ford tem, os Lincoln tem, Mercury tem, todos eles tinham esse panelão de filtro de ar, esse rojão gigantesco, escrito Interceptor Thunderbird Special. Cara, isso aqui tem história, viu? Esse motorzão aqui, esse rojão aí tem muita história, esse canhão. Esse dos motores da Sunstar eu acho que é um dos motores mais... Ele é bem feito, mas ele não é tão bem feito quanto os outros que eu vou estar mostrando aí depois. Mas ele é legal. O 352 da Ford, ele é um motor muito importante. Primeiramente, esse é um motor de série FE. O 352 de série FE veio a ser o 390, o 428 em adaptações para 427 e para o 406. Tudo começou no 352 e no 332. Tá? Então esse motor aqui foi a base dos motores dos Ford Mustang, dos Torino, dos Fairlane, e eu acho que dos Fairlane que eu digo dos anos 60, de todos os muscle cars da Ford, tudo começou debaixo desse capô aqui, com esse motor que é o 352 e também a série 332. Era um motor de família FE, né, de bloco grande. E na linha Ford, o melhor que você podia ter para carro de rua era o 352. Porém, acima do 352 você ainda tinha o 361. Mas o 361 era disponibilizado em viatura policial. Vou estar deixando aqui o catálogozinho aqui do lado. E a série de carros da polícia da Ford, ela era quase que uma série de automóveis à parte, porque você tinha 1 milhão de opcionais para esse tipo de carro. Coisa de diferencial, de câmbio, um monte de coisa. Mas o 352, ele era o topo da Ford, também equipava os Interceptor e os Thunderbird. Né? A Ford sempre teve essa mania de relacionar os motores com o carro da polícia, tanto que você tem um Mustang lá, o 428 Interceptor, sempre teve essa coisa de Interceptor V8. Os carros da polícia da Ford foram muito usados. Depois mais os da Chrysler, os Dodge Monaco e tal, mas na década de 50 era muito Ford. Então esse motor foi a base de todos os motores de muscle cars que tiveram posteriormente. Claro que com as devidas melhoras e avanços, etc, mas começou aqui, nesse 352. O 352 foi feito até em 1966 ou 67, se eu não me engano, e era um motor regular ali do Galaxy, né? Você podia ter o 292, eu acho, no Galaxy americano, tá? Aí ia pro 352, depois ia pro 390, o 428 em 67, né? Mas o 352 era a versão ali, era tipo o 1.6 de hoje, vai. Então ele era o faz tudo. Mas para Ford em 58 era o melhor que você podia ter. A Ford disponibilizava esse carro com uma gama de motores bem alta, vou estar deixando aqui. Era os 6 cilindros, 292. Você tinha o 332 com 240 e o outro tinha 260 e poucos cavalos. E o 352 aí com seus 300 HP. 300 HP, 395 libras de torque, que era bastante. Era um motor que vinha com o torque vinha embaixo. Não era motor para girar, não era tão girador quanto os 390, os 427, os 428. Entregava seu torque e potência máxima ali nos 2.800 RPM. E tinha uma taxa de compressão bem alta para a época, 10 para 2 para 1. E carburador Holley, vou estar deixando aqui, de corpo quádruplo. Então aí a gente pode deduzir uma coisa. Será que os carros dos anos 60 dos Estados Unidos eram tão inovadores assim?
Porque o que a gente vê é que esses blocos grandes usados, principalmente na Ford, a maioria já foi concebida ali no final da década de 50. Né? O bloco pequeno da Chevy foi concebido ali no metade da década de 50, foi um motor que foi feito quase até os anos 2000. Né? Os blocos grandes da Chrysler foram ali no final da década de 50, começo da década de 60 também. Então ali, os carros da década de 60, eles devem muito aos carros os muscle cars, né? Devem muito a esses carros da década de 50, porque eles foram só melhorias, leves melhorias ali mecânicas em relação aos carros dos anos 50, né? Foram tendo ali suas melhorias e tal. Mudava muito o comando, muita coisa ali para você ter uma desempenho alta, reduzir esse peso. Mas a base, principalmente dos Fords, né? E de todos os carros americanos em geral, ela vem muito nos anos 50. E principalmente aí agora no conjunto mecânico, né? E câmbio diferencial também, eu vou estar falando depois. Então esse é um 352. Vou deixar a ficha dele aqui. Acho que eu já deixei inclusive as opções de motor. Vamos falar um pouco do motor dessa miniatura aqui. Ele tem esse panelão aqui gigantesco. O distribuidor já é na frente, que já entrega aqui a um série FE. Lembre-se, senhores. Os FE todos têm distribuidor na frente. Tá? Aqui você tem os cabos de vela, né? Saidona, o distribuidor aqui. O panelão que ocupa quase que o cofre inteiro. Esse carro vinha com o servo freio, que é o sistema de tomada de vácuo. Esse carro também tinha um sistema de ar-condicionado. Aqui você tem a bobina de ignição, a bomba d'água ali pintada de preta e a hélice aqui. Hélice radiador. Como eu disse, ele não tem o melhor motor da série Platinum, mas não deixa de ser bem feitinho não, tá? Ali embaixo você tem ali eu não sei se é o alternador ou se é a bomba de direção hidráulica dele, tá? Aqui tu tem o reservatório do... Isso aqui era muito interessante, tá? Isso aqui era opcional. Esse carro tinha um sistema de lavagem de limpador, né? Que hoje todos os carros têm ali. Você cutuca na chave de seta ali e a água esguicha no para-brisa. Na época era novidade. Ele tem esse sistema assim, clean aí. Visão limpa. Limpador de visão. Olha aí que legal. Muito bacana. Indo ali direto para a cabine. Deve passar aqui por trás e ir pro esguicho. Muito bem feitinho, tá? Aqui mangueira do radiador. Tem a pinturinha. Né? Vamos tentar ver melhor esse distribuidor. Ele tá bem escondido. Mas aqui dá pra gente ver que ele tem um avanço. Ele tem um avanço distribuidor. É bem feito. Tomada do ar quente aqui, ó. Meio escondidinho aqui. Aqui você tem o distribuidor com Ford escrito ali. Bateria. Motor bem legal, tá? Não é o mais bonito da série Platinum. Mas não faz feio no cofre, não. É muito detalhe pintado de preto. Acho que poderia ter mais cores aqui. Mas no geral, é um motor muito bonito. O radiador é bem feito, né? Aqui tem qualidade. Primeiramente, a telinha aqui é vazada. A da entrada de ar falsa. Que acaba sendo até real, porque é furadinha e tal, mas ela não tinha funcionalidade. Aqui você tem a manta do capô e o batente. E a dobradiça ali, dogleg, mas tudo bem. Então esse é o motorzão aí, o 352 da criança, da criatura aí. Na cor azul, que era o padrão da Ford, sempre foi. Outra coisa ali, dá pra ver as velhinhas ali. É um motor bacana, cara. Mas perto de outros, ele fica até um pouco mais básico. Eu vou estar mostrando os Platinums pra vocês. E agora vamos falar um pouco do interior do carro. Que também o interior dele é maneiro pra caramba, excelente. Vamos falar um pouco do interior desse carro. Esse carro... Cara, o interior dele é muito bonito, muito bem feito. Como eu disse, ele tinha alguns opcionais interessantes. Um deles era o banco elétrico.
que era disponível aí nessa versão de topo, né? Que você tem os controles dele. Esse carro também tinha vidros elétricos, tá? Ele tinha os seletores nas portas aqui, esse não tem. Estranho, né? O volante aqui, muito bem feito, tá? Ali você tem o câmbio. Cara, é muito legal, assim, você vê o trabalho que eles fizeram no painel ali, o velocímetro, né? Ali os controles, o pedal de acelerador, de freio e o freio de mão dele. Tudo pecinha separada, que dá um aspecto de esmero a essa miniatura, que é uma coisa fantástica. Outra coisa legal é o forro de porta também, muito bem feito, com as texturas, esse friso aqui muito fininho, muito sensível, atravessando aqui o forro. Olha isso aqui, gente. Cara, isso é uma coisa que em outra miniatura até de alto padrão estaria pintado, cara. Essa miniatura eu acredito que deve ter pelo menos umas 300 partes cromadas separadas, se eu for parar pra analisar, se eu for desmanchar um carro desse. É muita peça. Essa miniatura, esses carros dos anos 50 da Sunstar Platinum, pra mim, eu acho que eles são os que tem mais custos para ser feitos, pelo tanto de peça separada que eles têm. Olha isso aqui, cara. O banco é rebatível, tá? O interior aí muito bonito, muito zerinho. Esses carros não tinham cinto de segurança à época. Ali um cromado ali no meio dos bancos, né? Lembrando que esse era um carro para 6 passageiros. Interior com carpete. Parando para refletir sobre a complexidade disso aqui, é absurda. Ali o estribo escrito Ford. Fantástico, cara. Fantástico, miniatura e nota 1 milhão. Ali o quebra-sol ele rebate. Eu vou tentar aqui fazer. Ah lá. Quebra-sol rebatível. E vamos pro outro lado aqui. Vamos ver aqui o que tem aqui. Vamos abrir a porta. Que outras coisas muito interessantes. Esse carro ele tinha esse opcional de relógio. Ali o rádio. Cinzeiro. O porta-luvas. Muito novinho, muito legalzinho. Os tapetes. O forro de porta aqui, incrível. Aqui eu não sei se esse banco rebate igual o motorista. Acho que esse aqui nem tanto. Mas como vocês puderam ver, será que se eu rebater o do motorista, esse aqui vai também? Não, ele já rebate meio fechado ali, ó. Não rebate igual o do motorista. Tudo bem. Eu não vou ficar mexendo muito, não. Mas olha, que legal, cara. E o forro de teto pra fechar a porta ali. Esse carro ele é tão novinho, eu mexi tão pouco nele que a porta abre e fecha até meio durinha, sabe? Igual a nova ali, olha o forro de teto com a lâmpada ali em cima. Se você for parar para analisar o número de peças, só aquela lâmpada ali tem 2 pecinhas separadas que são coladas, unidas no carro. Retrovisor ali em cima, espelho. Como eu disse, é uma miniatura bem complexa se você for parar para analisar. O interior dele é finíssimo. Você tem uma noção de como que era dirigir um carro desse com para-brisa bolha ali, super envolvente ali, né? A sua disposição ali, meio que contornando um pouco da lateral do carro. Com esse tanto de cromo, cara, era tipo dirigir uma nave mesmo. Devia ser uma coisa fascinante. No geral, um interior muito bom. Lembrando que esse carro era automático, a gente vai falar da caixa dele mais pra frente. E vamos falar agora um pouco do porta-malas dele, né? Tem esse parafuso aqui, não vem nele, tá? É um parafuso aleatório que eu joguei aqui dentro em algum momento. Ele tem essa simulação de... Gente, a palavra até fugiu agora da cabeça. Forração. Ele tem essa simulação de forração aqui, tá? Essa aqui já é uma forração adesivada. Em outros Sunstars mais antigos, é realmente uma forração de tecido, tá?
Aqui o forro do porta-malas, né? Com as marcas estamparia aqui. Pneu traseiro, macaco ali atrás. Muito bonito, tá? Rodinha de ferro. Quem dera se esse carro tivesse escalotes removíveis. Quem dera. Patente. Porta-malas. E uma qualidade aí ímpar, né? De produção. Esse é o interior do carro. Muito bom. O carro tem uma anteninha muito sensível. Eu não vou virar ele de cabeça para baixo, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouco do chassi dele nessa posição. Esse carro tinha suspensão no padrão Ford, né? À época uma duplo A. Esse carro ele tinha uma opção muito doida de suspensão A, não é o caso desse aqui, esse aqui tem mola e tal. Mas esses carros vinham com uma suspensão duplo A. Uma suspensão AA, se você quisesse, vou estar deixando aqui inclusive a opção. Mas muito raríssimos foram os carros que vieram com suspensão, a maioria era adaptada em concessionária. Diziam que a própria Ford não queria que esses carros viessem com a suspensão, que já era uma suspensão falha antes mesmo de lançar. Eles descobriram que era uma suspensão meio falha, então não vieram muito com a suspensão. Suspensão ativa, tá? A bandeja não funciona. É um plástico aqui estampado, muito sensível. Tudo aqui é muito sensível, tá? Ele tem essa barra estabilizadora aqui, que é um pedacinho de plástico finíssimo. Filtro de óleo, que é outra bandeja. Sistema de barra de direção dele aqui. Ao mesmo tempo que não é funcional, é bonito. É uma representação boa de um chassi. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui é o câmbio, que é o novo na época, né? O Cruise-O-Matic. Cara, o Cruise-O-Matic, nessa época você tinha 3 opções de câmbio. Você tinha o manual de 3 marchas, que era a caixa da Borg-Warner. Vou estar deixando aqui do lado. Ou você tinha a 3 marchas overdrive, ou você tinha a Ford-O-Matic, ou você tinha a Cruise-O-Matic. A Cruise-O-Matic e a Ford-O-Matic foram pai e mãe do câmbio C4, que veio depois, né? Do câmbio C4. A Cruise-O-Matic, se não me engano, ela tinha uma opção de D1 e de D2. Drive 1 era a opção normal, e o D2 era uma opção um pouco mais reduzida, que entregava um pouco mais de torque, né, que era Drive 2. E aí depois que você usava essa opção, você jogava D1, né? E tinham várias relações aí esse câmbio aí, né? Tocado por conversor de torque. Era muito interessante mesmo. 2 saídas de escapamento, silencioso. O chassi dele não era em X. Aqui você tem o sistema de cabo de freio de mão dele. Os amortecedores, claro, pintados numa cor bem bacana. Outra coisa interessante, esse é o segundo ano do Ford, 9 polegadas. Aqui esse carro está equipado com 9 polegadas. E aqui você tinha o feixe de mola e as saídas de escape, esse tanque e a caixa do step. Cara, tudo muito bonitinho, tá tudo muito bem estampado, como vocês podem ver, o diferencial. Os 9 polegadas vinha com o miolo pintado de vermelho, mas tudo bem. Aqui, ó, tudo muito certinho, tá? Estamparia aqui de assoalho, com as nervuras. Cara, esse carro é fantástico, tá, gente? O bloco aqui, ó, bonito, com detalhamento de selo. Inclusive ali, ó, o escapamento saindo, coletor, os parafusinhos do cárter. Muito bonito mesmo. Outra coisa, diferencial 9 polegadas. Esse diferencial ele tinha tanta relação possível. Eu tô deixando aqui do lado, que não tem como eu falar de cabeça, porque eu honestamente não sei todas as relações desse carro de cabeça. De muscle car é padrão, geralmente muscle car não passa de 4, e são as mesmas relações. Todas as relações de muscle car são muito próximas, né? Ou você vai ter 390, ou 391, ou 355, ou 354, 323,
273, em versões tanto da Spicer quanto da própria fabricante. GM 456, 483. Isso aqui não, o carro dos anos 50 tinha uma infinidade de relação que era um troço de doido. Era absurda essa relação que esses carros tinham, dependendo da caixa, dependendo da motorização, tudo mudava. Né? E assim, era tanta motorização, tanto câmbio e tanto diferencial que não dá pra saber tudo de cabeça, né, gente? Bom, então eu vou estar deixando aqui do lado pra vocês verem. Né? Aqui o cardan dele é fixo, tá? Você vai dar uma rodinha. Eu não esquento a cabeça com cardan móvel, eu acho que o Highway 61 me acostumou um pouco com isso, mas sei lá, com o tempo você vai vendo cada miniatura de um jeito, né? Cada miniatura tem uma pegada, tem uma proposta. Cada miniatura tem mais prós de um lado e alguns contras de outros. Aí vale do gosto do consumidor. Mas isso aqui é lindo, fantástico. E bom, acho que não tem muito mais o que mostrar aqui. De baixo vamos às conclusões finais. Aqui o sol já está se pondo, tá um clima frio, meio fechado, mas esse é o belo Ford 58. O que eu tenho a dizer sobre essa miniatura é que ela é muito, muito, muito satisfatória, muito bonita. Os carros dos anos 50 não são os preferidos aí da maioria dos colecionadores. Geralmente quem compra são os caras mais tiozões, assim, né? Eu gosto de carro dos anos 50 e eu arrisco dizer que eu gosto mais de carro da década de 50 que carro da década de 60, tá? Só que por questões financeiras e racionais, eu não tenho todos os Sunstar Platinum feitos. Financeiras, racionais e de gosto. Principalmente com questão a carro conversível, que eu detesto carro conversível. Mesmo com teto de lona. Mas tem teto de lona. Eu não gosto de carro conversível. Eu acho feio. Eu acho feio. Tem gente que gosta e eu respeito muito a opinião. Essa versão desse carro conversível não anula a beleza dele, mas eu gosto de carro com teto rígido. Então, muitos Sunstar Platinum eu deixei de ter, a grande maioria deles, por conta da questão de serem conversíveis, porque você ainda acha esses carros conversíveis com preço ruim, às vezes. Às vezes acham tem uma achadinha aqui, outra ali, mas tudo conversível. Eu gosto das versões de teto rígido. Portanto, eu não tenho o Buick 58, não tem. Eu até conheço um cara que tem um, mas está faltando um freeze ali, tá uma mira ali dele, ele não quis ter. Aquele Mercury da 55 eu não tenho. Aquele Lincoln maravilhoso, acho que 58 eu acho. Com os faróis meio verticais assim, né? Meio 45 graus eu não tenho, por causa de teto. O Pontiac 59 eu tive, mas eu vendi, eu tenho o Buick. Então assim, da série Platinum mesmo, eu tenho uns 6 ou 7 só, não tem todos. Mas eu tento achar eles com preço racional também, porque esses carros não tem uma métrica de preço muito específica. Você consegue achar, às vezes esses carros aparecem por exemplo, 500 conto, 600 conto. Tem hora que aparece por 1.000, 1.800, 1.200. Não tem uma FIP muito certa para esses carros. Para mim é carro de 500, 600. Sempre foi. E eu não pago mais que isso, não. Mas não tem uma FIP muito certa para ele, sabe? É um carro que eu gosto muito. Sou apaixonado nesse carro, como todos os outros. Se eu pudesse ter todos eles, todos certinhos, nossa, que beleza que seria. Mas eu sempre dei muito mais foco aos muscle cars, que eram mais chatos de achar na época, mais caros. E assim, era pegar ou largar, né? Na época ali e tal. Então eu acabei deixando o Sunstar de segundo plano. E depois que eu consegui os muscle cars, a grande maioria, eu fui intercalando com o carro dos anos 50 e fui comprando eles devagarinho. Então, apesar de eu gostar até mais, eu nunca tive muito compromisso com eles. Então eu tenho alguns carros dos anos 50 um pouco mais surradinho, não tá perfeito, tá faltando antena. Sim, tem, porque eu também não vou ficar pagando preço cheio
em todas, né? Não dá, é inviável. Então esse foi um dos poucos ali que eu comprei zero, zeríssimo na caixa da loja, cheiroso. E é por isso que ele tá tão íntegro, né? Que eu tenho zelo até exagerado com eles. É o carro que não dá pra pôr uma FIP nele, perfeito. Esse carro, quando eu paguei, acho que eu paguei 600 e pouco nele. Já vi por 1.000, já vi por 700, já vi por 1.500, já vi por 1.200. No leilão saiu por 900. Ele é um pouco mais raro por ser a versão Around the World. O Gregório tinha um por 650 e poucos, preto. O mais bonito é o preto. Enfim, cada um aparece aí um valor diferente aí e tal. Mas a questão é o esmero, é bem feito, é bacana. E se esperar, talvez ache. Se esperar bem, ache. Eu tô nessa saga de Platinum há 4 anos. E todos eles foram uma questão de muita espera para ter. Porque é difícil de ter com preço bom. Com teto rígido é pior ainda. Então aquela coisa, aquele garimpo, aquela. Se você for parar pra pensar, é difícil. É coisa de carro que você compra um ou dois por ano que aparece ali. Muito pouco. Mas é gratificante. Eu adoro esses carros. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou longo. E acaba que a gente fala um pouco também do contexto desses Platinum aqui na Brazuca. Colecionar a Brazuca é uma merda. É caro. É difícil. É uma bosta. Dá vontade de desistir toda hora. É um trabalho de anos. É um ato quase que heróico. Você torna uma fortuna nesses negócios. É foda, mas é legal. No final das contas é legal. E a única forma que a gente tem de conseguir ter um carro assim é próximo do um por um, né? Investir em natura de qualidade e tal, pra gente estudar, curtir. Eu gosto muito de estudar eles. Porque eu não vou ter um por um. Eu tô no Brasil, pô. Isso aqui é uma merda, pô. É difícil de manter tão Gol 1.8 quanto mais um Ford V8, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Esse é o Ford. E eu acho que esse vídeo ficou longo. Tô inspirado. E até o próximo vídeo. Valeu!